O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos começar a corrigir aqui, ó. Esse exercício que fala assim: esboce o gráfico das funções. Aí tem a função A e a função B, certo? A função A, ela é essa função aí, ó. F de x igual a x quadrado mais 2x, certo? Bom, vamos construir o gráfico dela. Como que a gente faz para construir o gráfico de uma função? Se lembram? A gente faz uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna para os valores de x, a coluna do meio para você fazer as operações e a terceira coluna com os pares ordenados, certo? No x a gente escolhe os valores, né? Eu vou até mostrar aqui embaixo depois no gráfico. Até por um erro meu, já vai ficar bem claro essa questão de vocês escolher, né, saber como escolher os valores de x. Então, ó, eu escolhi ali os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Aí eu vou calcular o f de menos 2, que é o meu primeiro valor aqui. Então, f de menos 2 vai ser o quê? F de menos 2 é igual, vem na função, tira o x e bota menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2, né? Ó, 2 vezes x, 2 vezes menos 2. Aí eu resolvo. Menos 2 ao quadrado é 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4, certo? 4 menos 4 dá 0. Então, quando o x é menos 2, o y, 0. Depois no f de menos 1, tira o x na função e bota menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. 1 menos 2, né, dá menos 1. Então, quando o x é menos 1, o y também é menos 1. Lembrando que a gente faz essa conta para descobrir justamente o valor do y. F de 0, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, né? Ó, tirei o x e botei 0. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 0 dá 0. Então, quando o x é 0, o y também é 0. F de 1, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, 1 mais 2, 3. Quando o x é 1, o y é 3. F de 2, ó, tira o x, põe 2 lá na função, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4 também. 4 mais 4 dá 8. Então, quando o x é 2, o y, 8. Descobri os pontos, né, dos pares ordenados. Agora eu venho no gráfico, localizo os pontos e ligo. O primeiro ponto ali, ó, é o menos 2 e 0. Menos 2 do x com 0 do y. Então, o ponto vai ficar aqui, ó, exatamente no eixo x, né? Porque é menos 2 do x com 0 do y. Então, o ponto fica em cima do eixo x. O próximo ponto que a gente tem é o menos 1 e menos 1. Então, eu vou ligar aqui, ó. Menos 1, liguei com menos 1. O próximo ponto que a gente tem é o 0, 0. Olha lá, o ponto 0, 0. É o ponto na origem, né, do plano cartesiano. Depois a gente tem o ponto 1, 3. 1 do x com o 3 do y. É esse ponto aqui. Depois a gente tem o ponto 2 e 8. Então tá aqui, ó, 2 do x ligado com 8 ali em cima. Olha só, até um erro meu que eu cometi aqui. Se a gente fosse traçar o gráfico com esses pontos aqui, ó, o gráfico não ia aparecer essa parte e ele ia começar aqui do menos 2. Tá vendo? Ó, ia começar aqui desse ponto menos 2, não ia aparecer essa parte aqui, ó, e ele ia começar aí do menos 2 e ia ser só essa parte aqui. E isso não é uma parábola. A gente já estudou, né, desde o começo da playlist que uma função do segundo grau é uma parábola. Então eu falei para vocês que quando vocês forem esboçar os gráficos, tem que mostrar uma parábola. É diferente de quando a gente estava trabalhando com a função do primeiro grau, que era uma reta. Na reta, você localizou 2 pontos só, ligou a reta, acabou. Aquilo ali é um gráfico, mostra que é uma reta, não tem o que discutir. Agora aqui, se não aparecer essa parte, ó, e aparecer só do ponto menos 2 e 0 ali, ó, que é esse ponto aqui. Se aparecer só desse ponto aí pra cima aqui, ó, isso aqui, esse desenho que tá aí agora, não é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Então, ó, eu tive que acrescentar o x menos 3 aqui, ó. Eu tive que vir aqui na função, né, calcular o f de menos 3
para poder eu mostrar um intervalo aqui, ó, onde apareça a parábola, certo? Então, eu acrescentei mais um ponto aqui, né? Coloquei o menos 3, aí eu vim na função, né? E botei menos 3 igual a gente fez aqui para esses valores. Menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3, 2 vezes menos 3 é menos 6, né? Que deu 3, certo? Menos 9, né? Ligado com o... menos 9 não, desculpa. 9 ligado com menos 6. 9 menos 6 dá 3, então o menos 3 fica ligado com 3, certo? Então, foi até um erro meu, né? Eu não me ative a isso, esqueci até, né, de colocar ali o menos 3. Essa função seria a mesma, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Porque esse intervalo aqui inteiro, ó, tá vendo? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. É esse intervalo aqui que está mostrando que a função é uma parábola. Se você tirasse, por exemplo, o 1 e o 2, se você calculasse só menos 3, menos 2, menos 1 e 0, se você escolhesse só esses valores, a parábola não ia mostrar essa parte aqui, ó. Ia mostrar só essa outra parte do lado esquerdo ali. E isso aqui só sem essa parte não é uma parábola, tá? Então, se lembrem, toda vez que for esboçar um gráfico de parábola, gráfico de uma função do segundo grau, da função quadrática, tem que mostrar uma parábola. Entenderam? Tem que usar régua também, porque senão a parábola fica uma porcaria, não fica parecendo uma parábola. Tá? Fica parecendo aqui um U ridículo, aí a pessoa não faz com escala, aí bota os pontos, aí marca um pontão enorme para a reta poder passar. Esquece isso. Não façam um serviço porco, hein? Trabalhem, estudem direito. Bom, vamos ver essa outra função aqui, ó. G de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 5. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Ah, outra coisa que é interessante a gente ver. Isso aqui é uma função do segundo grau incompleta, né? O a é maior que zero, então a concavidade da parábola está virada para cima, né? Ó. Não tem b, desculpa, não tem c, tem o valor do a, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, tem o valor do b, que é o coeficiente que acompanha o x, e não tem o valor do c, que é o termo independente. Então, quando não tem o valor do c, quando o c vale zero, que é aquele termo onde a função corta o eixo y, ó, ela corta o eixo y na origem, ó, no ponto 0, 0. O que a gente viu já nas aulas que a gente estudou lá, as letras, né, da função do segundo grau, ok? A gente vê também que o valor do b é positivo, então, ó, você olha aqui o vértice da função, você pega esse intervalo aqui que a gente chamou de ramo, lembra? E aí, ó, a função ela é crescente, ela passa aqui do vértice, quando ela cruza o eixo y, ó, ela está crescente, porque o valor do b é positivo, é 2, né, ó. É interessante fazer essa análise. G de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 5. Faz a tabelinha com 3 colunas, né? Para o x, para calcular a função, para os pares ordenados. Aqui eu escolhi outros valores. Olha só a diferença, né? Ali eu escolhi menos 2, menos 1. Eu escolhi o menos 3, né? Que eu até falei aqui ele depois. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Neste gráfico aqui, eu já não ia dar para mim escolher aqueles valores, porque se eu escolho aqueles valores, não ia representar uma parábola. Então, conforme você vai fazendo, né, você consegue representar a parábola. Aí você deve falar, mas é muito difícil, né, a gente saber quais números. Sim, de fato. Né, é com a prática que você consegue ver isso. Mas a gente vai ver depois... um jeito que tem da gente montar o gráfico, né? Esboçar a parábola, só tendo o vértice, né? Que a gente vai aprender mais pra frente como que calcula o vértice, né? Tem o x do vértice, o y do vértice, a gente vai ver lá como que calcula o vértice. E aí a gente vai conseguir esboçar a parábola com o vértice, com as raízes, né? Que é os zeros da nossa função. A gente vai aprender isso também nas aulas mais para frente, com o vértice, com os zeros da função e com o valor que a função corta no eixo y, que isso aqui a gente já sabe,
né? Que é justamente o valor do C, ó. O C vale menos 5, a função corta o eixo y no ponto menos 5. Aí a gente vai ver como que a gente monta a parábola sem precisar montar a tabela, tá? Mas nas aulas mais pra frente, depois que a gente vê os zeros da função e o x e o y do vértice, né? Saber calcular o vértice aí, que já é os próximos vídeos depois dessa sequência aqui de exercícios. Olha só, escolhi esses valores, vamos calcular o g de zero. Vai ficar menos 0 elevado ao quadrado, né? Ó, tira o x e bota 0. Menos 0 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 0, ó, menos 5. Menos 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0, só sobra quem? O menos 5. 0 mais 0, menos 5 é menos 5. Então, quando o x é 0, o y, menos 5. O outro valor, o 1, ó, g de 1 é igual a menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 5. Aqui agora, pega e tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Olha só, vê se vocês conseguem entender isso aqui. Vou fazer até bem grande, ó. Eu dizer, isso aqui, ó, eita, a câmera não foca agora. Eu dizer isso aqui é diferente, ó, tô escrevendo gigantesco para todo mundo enxergar ultra mega bem. Eu escrever menos 1 elevado ao quadrado sem parênteses é diferente de eu escrever menos 1 elevado ao quadrado entre parênteses. É diferente. O resultado disso aqui é menos 1. Porque aqui eu não estou elevando ao quadrado o sinal e o número. Eu estou elevando ao quadrado só o número. Então, 1 elevado ao quadrado é 1. E aí eu copio o sinal de menos. Aqui não. Aqui eu estou elevando ao quadrado o 1 e o sinal de menos. Então fica assim, ó. Menos vezes menos, certo? Vezes 1 vezes 1. Menos vezes menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Então, por isso que menos 1 ao quadrado, quando está entre parênteses, é 1 positivo. Porque você está elevando ao quadrado o sinal de menos, ó, menos com menos na multiplicação dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Então, por isso que menos 1 entre parênteses elevado ao quadrado é 1 positivo. E quando você vê menos 1, né, ou qualquer outro número, poderia ser também, a gente vai ver ali, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 4. Agora, se tiver menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado, isso aqui sim é 4 positivo. Né? Por quê? Porque eu estou multiplicando o parênteses, eu estou fazendo menos vezes menos vezes 2 vezes 2. Menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Aqui não. Aqui eu estou elevando ao quadrado só o número. 2 elevado ao quadrado é 4. E aí eu copio o sinal de menos. Certo? Tem que entender bem essa diferença aqui, porque isso aí é muito importante e muita gente erra. Por isso que eu fiz questão de fazer gigante para dar um destaque bom para isso aí, tá? Se atentem a essa diferença, porque é importante, muita gente erra. Então, olha aqui, ó. A gente tem o x igual a 2. G de 2 é igual menos 2 ao quadrado, ó, eu fui lá na função, tirei o x, botei menos 2, mais 4 vezes 2, menos 5. Ó, menos 2 ao quadrado sem parênteses é menos 4, certo? Ó, menos 2 elevado ao quadrado sem parênteses é menos 4. 4 vezes 2 é 8, copiei o menos 5. Menos 4 mais 8 menos 5 dá menos 1. Então, quando o x é 2, o y é menos 1. G de 3, menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, menos 5. Menos 3 ao quadrado sem parênteses é menos 9. 4 vezes 3 é 12, copiei o menos 5.
Menos 9 mais 12 menos 5 dá menos 2. Então, quando o x é 3, o y é menos 2. Por fim, o g de 4 vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, menos 5. Menos 4 ao quadrado sem parênteses é menos 16. 4 vezes 4 é 16, copio menos 5. Menos 16 mais 16 dá 0, menos 5 dá menos 5. Então, quando o x é 4, o y é menos 5. Ok? Temos já aqui os pares ordenados, aí agora a gente liga no gráfico. O primeiro par ordenado que a gente tem ali é o 0 e o menos 5, lá em cima. Então, 0 do x, menos 5 do y. Então, é esse ponto aqui. Depois a gente tem o 1 e o menos 2. 1 do x com menos 2 do y. É esse ponto aqui. Depois a gente tem 2 e menos 1. 2 do x com menos 1 do y. É o vértice, ó, esse ponto aqui. Depois a gente tem 3 e menos 2. 3 do x menos 2 do y. É esse ponto aqui. Depois a gente tem o 4 e o menos 5. 4 do x, ó, com o menos 5 do y aqui. É esse ponto aqui, certo? E aí eu consigo traçar a minha parábola. Aí aquelas informações que a gente viu, né, ó, o b aqui é positivo, então a função corta o eixo y crescendo, né, ó, ela corta o eixo y aqui no ponto menos 5 crescendo, o menos 5 é o valor do c, e o a é negativo, ó, o a é menos 1, então a boca da parábola está virada para baixo, a concavidade está virada para baixo, certo? É importante vocês saberem essas análises. Então tá aí, esboçamos o gráfico das duas funções e também vimos a diferença disso daqui, de você falar menos 1 ao quadrado sem parênteses e com parênteses, faz toda a diferença, ok? Então espero que tenha entendido bem a ideia aí.